E aí galera, tudo bem? Vamos aqui para mais um livro com os meus grifos. A ideia desse canal, dessa playlist no canal, é que você tenha acesso às minhas observações, ao que eu tirei do livro e trouxe para minha vida, o que pode te ajudar nos seus negócios, a empreender melhor, com mais eficiência, a conseguir acelerar a sua jornada empreendedora, tá? Então, bora que hoje é Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro é do Tim Ferriss. E ele junta nesse livro tudo que ele conseguiu desenhar, as experiências que ele teve, por que ele fez, ele organizou a empresa dele para que a empresa rodasse sem ele, né? Tem até dicas de app, tem mil coisas. Então, quem não tá afim de spoiler, como eu falo todo vídeo, pode pular fora e correr para a leitura, que vale muito a pena. Tim Ferriss tem outros livros, todos assim, muito bons. Tem ferramentas de titãs que eu ainda estou ensaiando para colocar aqui, que é gigante, né? Tem muita coisa, muito aprendizado. Eu super curto ele, curto o podcast dele, acho muito interessante. Ele tem um olhar muito legal da vida, de como levar a vida, e pode ensinar bastante a gente. Bom, então bora lá, né, para os meus grifos aqui do trabalho 4 horas por semana. Uma das coisas que mais me surpreendeu nesse livro é que assim, eu tenho um perfil muito de produzir, de trabalhar bem quadradinho, até recentemente, né? De ter horário para trabalhar fora do horário à noite, fim de semana, de ser muito conectada, né, com o trabalho. E de entender que isso era como se meio que uma obrigação, sabe? E minha cabeça foi evoluindo de uns anos pra cá, mais especialmente de uns 3 anos pra cá, de que sim, eu posso ser produtiva, meu negócio pode ser rentável, mas eu não preciso me matar por isso, sabe? Ele pode ser rentável, ele pode rodar uma parte sozinho, eu não preciso. Também já desbloqueei da questão de estar tudo num lugar só, todas as pessoas num lugar só. Hoje a minha equipe trabalha toda espalhada, a gente não se vê fisicamente, presencialmente, com frequência, é bem espaçadinho, mas a gente mantém tudo rodando muito bem no online. Então, barreiras que foram sendo quebradas, e esse livro trouxe do tipo, cara, eu acho que eu pertenço a esse grupo, eu acho que eu posso ser assim, e isso foi uma coisa que conectou bastante, eu acho bem interessante. Logo no comecinho do livro, ele fala assim, foque-se em ser produtivo em vez de focar-se em estar ocupado. Eu acho que isso pra mim foi um belo tapa na cara, sabe? Bem no começo, assim, tipo, galera, você tá sendo realmente... Denise, você tá sendo ocupada e pela decisão dos outros, e eu tinha acabado de ler Essencialismo, então daí juntou tudo, né? Quem não assistiu o Essencialismo, volta lá que já tem meu vídeo sobre Essencialismo, que é muito legal. Acho que é um livro assim que a gente precisa ler obrigatoriamente. Então, pensando sobre isso, a primeira coisa que eu fiz foi, será que eu estou ocupada ou será que eu estou sendo produtiva? A segunda pergunta que eu fiz nessa sequência foi, quem está decidindo a minha agenda, sou eu ou são as pessoas? E isso foi assim, caraca, uma super percepção de que as outras pessoas estavam decidindo a minha agenda, sabe? Então, aí eu decidi tomar bastante conta, tomar posse da minha agenda de volta e retomar isso. Como é que eu fiz isso? Eu bloqueei horários. Então, tem horários que, apesar de eu estar trabalhando, estar em atividade, eu não faço outras atividades. Por exemplo, tenho agenda bloqueada para dar aula, tenho agenda bloqueada para atender cliente, tenho agenda bloqueada para planejar, porque essas atividades, elas não se combinam. Quando eu estou dando aula, eu não consigo planejar um posicionamento para um cliente, nem quando eu estou lá planejando alguma coisa para um cliente, eu não posso atender um cliente, porque não dá para virar essa chave de uma vez só. Então, bloquear a minha agenda e não aceitar tipos de compromisso diferentes foi muito, muito, muito importante. E aí, quando um cliente, por exemplo, eu estou com a agenda bloqueada de planejamento e um cliente me liga querendo uma reunião, o que eu faço? Eu digo, olha, nesse momento, nesses horários eu não posso. Eu posso tal horário, tal dia. Eu dou mais umas 2 opções para a pessoa e aí ela vai se adequar. Eu não tenho que ficar justificando por que eu não posso atender e por que eu não posso dizer não. E isso o livro do Essencialismo me ajudou bastante. Então, na verdade, eu bloqueei e ok, é isso que eu vou fazer e tá ok assim, tá? Outra decisão que também tem conexão com o essencialismo, e Tim Ferriss tem bastante conexão com o essencialismo, com o minimalismo também. As ações mais importantes nunca são as mais confortáveis. Quando a gente tem que fazer isso de bloquear a agenda, de dizer não para o cliente, dá um medão, né? Porque você fala, cara, se eu não atender meu cliente direito, eu vou ficar sem faturamento. Sem faturamento,
Como é que eu vou comer? Como é que eu dou conta da casa? A escola das crianças, a vida. Então, essa insegurança é que faz você dizer sim, 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 sim. Só que à medida que você só diz sim, você também não diz o sim para a coisa certa, e daí não cresce, não existe crescimento. É aquela sensação que a gente está no furacão, 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 e não sai, você está trabalhando muito, mas a rentabilidade não aumenta, a estrutura de vida, os sonhos não vêm, né? Então, o Tim Ferriss, ele foi organizando o negócio dele, que era digital, era uma venda de produtos para saúde, para suplementaria, alguma coisa assim. E ele foi vendendo esses produtos, foi organizando para que, assim, independente de onde ele estivesse geograficamente, a empresa dele conseguisse comprar produtos, manusear para vender, né, estruturar, estocar, entregar para o cliente, se relacionar com o cliente, que o e-mail dele funcionasse mesmo sem ele estar o tempo todo com horas em e-mail. E daí também chama atenção para uma outra coisa, que eu já estou compartilhando tudo que foi legal, assim, que eu achei interessante, que foi implementando na minha vida. É calcular o tempo que você gasta em cada atividade. Quantas horas da semana você gasta olhando e-mail? Quantas horas da semana você gasta respondendo WhatsApp? Então, isso precisa, quando a gente mensura, não é que você vai ficar bravo ou vai se punir por conta disso, mas é importante ter consciência, porque a partir dessa consciência a gente consegue tomar decisão melhor, a gente consegue direcionar as coisas melhor. É a mesma coisa do que falar de dinheiro, sabe? Precisa falar de dinheiro, precisa falar de faturamento. Você já fez a expectativa de faturamento do seu próximo semestre? Né? Se você não tem esse cálculo, essa expectativa, ou você está pensando muito abaixo do que você tem capacidade, ou você está sonhando com uma coisa, mas não tá trabalhando ou indo no rumo para alcançar. Então a gente precisa falar desses temas para poder vir à tona, né? Então, falar sobre produtividade, falar sobre fluxo, processos do teu negócio. Então, como é que você recebe um pedido, como é que você dispara essa entrega, como é que funciona os teus pontos de contato com o cliente, onde você se relaciona em comunicação com ele. Como é que está a operação no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as redes, no TikTok. Como é que está o teu processo de entrega do teu produto? Quanto tempo leva? Qual é a logística que você usa para entregar? Quanto tempo o cliente dá um feedback? Você tem ponto de contato para receber esse feedback do teu cliente? Então são coisas importantes que você precisa passar a fazer para que você consiga ver onde estão os gargalos e onde você pode trocar. E pensar mundialmente mesmo. Tem várias empresas, e ele fala disso no livro, várias empresas que estão no mundo só para dar suporte. Empresas que são contratadas para dar suporte de atendimento, apps que são feitos para integração de CRM, de dados de cliente, e facilitar o processo de contato com o cliente, gerenciamento dessas informações. Nossa, tem várias dicas, a questão de automação de e-mail, né? Então, tudo isso vem para ajudar e para desregionalizar o teu negócio, apesar, mesmo que ele seja um negócio local e que atenda localmente, presencialmente, não tem problema, mas abra a cabeça. Pode acontecer, ele fala, por exemplo, que tem serviço que ele contrata que é na Índia e ele está nos Estados Unidos. Então a gente precisa pensar nisso, assim, bem globalmente mesmo. Porque apesar da gente ter um negócio local, a gente pode usar um serviço que seja de outro estado, de outra cidade ou até de outro país, né? Aí eu vou ler um trechinho aqui, um outro trecho para vocês, que é assim: todos os caminhos da ação são arriscados. Então a prudência não está em evitar o perigo. Isso não tem, né? Empreendedor não evita perigo, ele assume o risco e vai, né? O que é impossível. Mas em calcular o risco e agir decisivamente. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer mais coisas fortes e não a força para sofrer. Lembra que eu comecei no vídeo falando que eu gastava muita energia, muita força para fazer as coisas rodarem? Então, o fato de parar e ver onde você vai gastar energia de verdade, onde está certo gastar energia, te torna mais produtível, mais rentável, mais viável a longo prazo. Porque, gente, vamos combinar, a possibilidade da gente aposentar e ficar o tempo todo na praia, na minha realidade, é muito difícil de acontecer. Eu vou ter que viver a vida trabalhando, os meus pais já vivem assim. Então, cara,
por que não viver isso ao longo da vida, né? Por que não ter experiências legais de pausas, ou de micropausas, ou de pausas maiores, mas planejadas, estruturadas, para que eu tenha uma vida legal, para a gente ser feliz também, né? E vamos para o último grifo, que eu acho muito interessante, porque muita gente fica preocupado com essa questão. Pra você ter uma ideia, a página 340 fala assim: coisas que adorei e aprendi em 2008. São declarações dele, tá? A gente fica preocupado em eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter sucesso, eu vou sair desse furacão que já é um lugar confortável pra mim, eu tô acostumada a viver nesse furacão, e como é que vai ser isso? Tipo, será que eu vou ser mais grosseira com o outro? Será que eu vou parecer porcaria, vagabundo, porque tô trabalhando menos? Como que será que as outras pessoas vão olhar a gente, né? Isso são as primeiras avaliações. Você pensa, eu vou bloquear minha agenda, por exemplo, pra ir à tarde ao shopping com os meus filhos. Será que isso parece um desprezo ao trabalho? Ou será que isso é uma valorização da minha família e que eu posso voltar do shopping mesmo que esteja fora do horário e trabalhar e que tá tudo certo? Que tem a ver mais com produtividade do que tempo gasto no trabalho? E aí ele fala assim, a adversidade não constrói o caráter, ela o revela. Então, a dificuldade, tudo que a gente for enfrentar não tem a ver com que o seu caráter de ser mais trabalhador ou menos trabalhador, valorizar mais ou menos o trabalho. Ele só vai revelar o que já está lá. Então, se liga nessa. E outra coisa relacionada ao dinheiro que ele diz é que o dinheiro não muda uma pessoa. Ele revela quem ela é quando não precisa ser mais agradável. Então, para pensar. Quando uma pessoa tem grana, ela alcançou aquilo, e aí ela não precisa ser agradável para ter o mínimo, sabe? Ela pensa, não, agora eu consigo me sustentar, eu tenho ganho, eu vou me virar com isso, eu já tenho condições de caminhar sozinha. Quando ela vê isso, ela para de ter a obrigação de ser agradável. E aí ela revela quem ela já era. E isso liberta a gente, porque se você tiver consciência de quem você é, de quem você tá por dentro, né, desses valores seus, você tem toda a liberdade para ser rica. E rico, para ter o seu dinheiro, para ter o seu faturamento, porque isso não está atrelado com o que você vai se tornar, porque você já é. Então, eu sempre termino o vídeo falando sobre o que pode ajudar nos negócios e o que isso transformou na minha vida. Antes de eu finalizar, queria pedir para vocês, assinem o canal, se inscrevam aí, ativem o sininho para receber os vídeos. Esses livros, os meus grifos eu compartilho com vocês para que vocês possam acelerar a jornada de vocês e para que os livros que vocês curtirem mais se aprofundem, leiam, que é interessantíssimo. Eu super curto leitura, é a ferramenta que eu tenho de estudo e que gosto de compartilhar com vocês. Mas eu compartilhei nesse vídeo inteiro vários pontos em que foram me dando mudanças, né, que foram me ajudando. Mas vou ressaltar aqui no final, tanto para que pode ajudar vocês, quanto isso já me ajudou, que é abrir a cabeça para separar o que é produtividade do que é ocupação. Isso, quando a gente separa isso na cabeça e toma atitude em relação a isso, porque não adianta achar que é isso, ficar com isso na cabeça e não mudar nada. Mas à medida que isso for fazendo, que você for separando uma coisa da outra, né, a ocupação da produtividade, a gente vai conseguindo espaço para outras coisas, para coisas mais valorosas e que a gente pode usufruir mais do tempo, usufruir melhor do tempo, ser mais produtivo e rentável e ainda ser feliz, galera. Então bora, depois deixa aí nos comentários o que você mais curtiu do vídeo e qual livro você sugere que eu leia pra gente ter mais vídeos por aqui. Um beijo, até a próxima!